tarde, pessoal. Boa tarde a todos do canal. Hoje é quinta-feira, dia 13 de agosto de 2026. Deixa eu ajeitar aqui. Então, pessoal, vamos lembrar um pouquinho aqui vou lembrar um pouquinho dos anos 80. Dos anos 80, aqui, daqui do bairro Matias Velho. Como é que está o bairro Matias Velho hoje, né? A evolução dos anos 80 até hoje, 2026. Então, pessoal, nos anos 80, nos anos 80 a gente morava em 83. 83 a gente morava no Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Comendador Soares. Mas eu sou gaúcho, eu nasci aqui no sul e a gente foi pro Rio de Janeiro. A gente foi em 76 morar no Rio. A minha irmã, né? Era eu e minha irmã pequena. Eu e a falecida Débora, minha irmã já faleceu. Então a gente fomos morar no Rio de Janeiro. O pai daí foi trabalhar pra lá, pro Rio. Acho que aqui naquela época tava muito ruim o serviço. No sul daí foi morar no Rio de Janeiro. Acho que é isso aí. Foi morar no Rio de Janeiro. A gente foi morar em 76 no Rio. E depois retornamos em 83. A gente foi morar em 76 e retornamos em 83. Em 83 a gente voltou do Rio pra cá. Eu vou contar, não vou contar, se eu vou contar assim, tudo assim, o vídeo vai ficar muito longo. Então a gente viemos embora em 83, voltamos a morar aqui no Rio Grande do Sul. Até naquela época, 83, a novela das 8, me lembro até hoje. Das 9, das 8, das 9 que tava dando, é aquela Partido Alto, novela Partido Alto. Tá? Que época boa, 83. Porque daí a gente é criança, não se preocupa com nada, né? Não se preocupa com nada, só brincar. Então, pessoal, a gente foi lá do Rio, em 83 a gente chegou aqui no sul e a gente foi morar aqui na Rua Camaquã. Meus parentes ali na Rua Camaquã, no bairro Matias Velho. Depois dali da Camaquã, da Rua Camaquã, a gente foi. Depois dali da Rua Camaquã, a gente foi morar. Aí, como faltava 6 meses para vencer o contrato lá onde a minha avó tinha alugado, na loja Castrolar, no centro de Canoas, ali não, loja Castrolar. Aí faltava 6 meses para vencer, ela tinha 6 meses ainda para ficar ali, só que ela, não sei por que ela saiu antes, né? Foi morar, foi em outro lugar, saiu antes dali. Daí o pai, quando a gente estava morando ali na Rua Camaquã, dali a gente foi lá no apartamento, na loja Castrolar, ali embaixo ali era a loja Castrolar, que vencia no centro de Canoas ali, né? Centro de Canoas. A gente ficamos morando ali 6 meses. 6 meses ficou morando ali. Depois dali, a gente, se não me falha a memória, a gente veio morar na Rua Porto Alegre, que vencia na Rua Porto Alegre, vencia a parada, acho que 2 ali, deve ser parada 2. Na Rua Porto Alegre, a gente foi a parada ali a 2, se não me engano. A gente foi morar na Rua Porto Alegre, que é próxima àquela igreja Pio X, que é, foi morar na Rua Porto Alegre. Da Rua Porto Alegre, fiquei um bom tempo ali, né? E tal. Né? Piazão, né? Jogava. Naquela época ali, era das figurinhas da Copa do Mundo, né? E tal. Copa do Mundo. Aí a gente foi morar ali. Dali. A gente foi. Deixa eu me lembrar agora. Eu não sei se a gente veio morar aqui na 14, que vencia próximo de. Aqui atualmente onde eu moro, né? A 14 é mais pra frente, aqui é a 13, então. Aí eu não me lembro se a gente foi pra ali, morar ali. Ou se a gente foi dali, foi pra. Eu não sei, mas enfim. Daí dali a gente foi. Aí tá, daí o pai comprou um terreno lá embaixo, perto dos trilhos, que vencia, que naquela época era Rua J, né? Hoje vem, não me lembro se agora é Rua Luther King ou loteamento Luther King, não tô lembrado. Mudou muita coisa ali. Então naquela época, pessoal, ali, tudo era mais difícil naquela época, né? Aí eu me lembro que. Bom, naquela época, pra você ter uma ideia, na época ali, a Vila Sapo, né? Que chama ali, Vila Sapo, que agora acho que é outro nome. Não sei, mudou também o nome ali.
quando eu fui morar lá era plantação de arroz. Eu conheci o pessoal que plantava arroz ali na época. Os caras tinham umas colheitadeiras Massey Ferguson, né? Trator e colheitadeira pra. Eu me lembro até hoje ali. Então, desde aquela época ali, sabe? Desde aquela época ali. Ali a Luther King não era asfaltada na época, estava de chão, não tinha encanamento, não tinha nada, ali era tinha fossa, tinha valo, não tinha canalização, porque tudo era novo ali, né, e tal, tudo era, depois com o evoluir dos anos aí, eles pegaram e colocaram. Desculpa aí. Aí eles pegaram e colocaram, né, asfaltaram, né, e tal. Quando a gente morava lá, não era asfaltada ainda, mas acho que não era asfaltada ainda, ou era, não tô lembrado quando eu saí dali, né? Não era asfaltada ainda. Então, aí dali, deixa eu ver, tá ali, a gente comprava o terreno lá, né? O pai comprou o terreno lá, daí a gente daí a avó morava lá, minha avó já morava do lado ali. Morava minha avó ali na rua, morava, os antigos ali era o falecido seu Pídio, falecido a Sonic, faleceu há pouco, né? E tinha a Pedrona ali, o Pedrão, tinha mais quem ali. Tem vários ali antigos ainda, né? Vários antigos, e muitos já se foi também, né? Aí então, aí eu me lembro que nós ia limpar lá, ia capinar, limpar lá. Chegamos lá, acho que no terceiro dia eu cravei um prego no pé que atravessou o pé. Tinha muita sujeira no pátio, né? Tinha que capinar, enxada era direto, tinha que estar capinando direto. Né? Não tinha essas roçadeiras que tem hoje, era outra época, né? Então aí nós tinha que estar limpar, capinar, limpar, carregar terra, carregava muito aqueles carvão, como é que é o nome daquilo ali? Cinza, uma cinza que a gente comprava para aterrar o pátio, que era barato. E botava caçambas e caçambas ali. Caçambas e caçambas ali não rendia, sabe? Colocamos terra também, mas mais foi cinza. É a cinza do carvão, uma coisa assim. Vinha os caminhão ali, a gente comprava aquilo ali, voava tudo com vento. Aí tinha que socar, o pátio era grande até. Aí depois o pai perdeu ali. Hoje, pessoal, se fosse comprar, digamos, o terreno ali, que era nosso ali, que era do pai ali e tal, se tivesse dinheiro pra comprar, eu não compraria. Porque daí tu vai lembrar, vou lembrar dos irmãos, né, que já se foram, se criaram junto ali, então, pessoal, claro, se é outros, mora sem problema nenhum, né, mas eu já tenho isso aí comigo, o cara vai lembrar sempre, mas aí, sabe, tu vai, então, não compraria. Até hoje, inclusive, o pessoal que tá ali, vão sair dali, né, minha tia mora até hoje ali. Então daí eles vão dar um terreno, tem que dar terreno com casa e tudo para quem mora ali, para sair daí um terreno com casa e tudo. A pessoa que tudo que investiu ali, não vai começar do zero no outro terreno. Você já tem que dar um terreno com casa em cima e o terreno como a pessoa quer. Não botar lá a pessoa num terreno pior onde está, não. Isso aí não, tem que dar um terreno melhor do que onde eles estão. Para todos ali, entendeu? Só não me lembro se é os que estão próximos ali, assim, que estão próximos ao dique que vão sair. E os lados de cá, não, acho que é só os que estão próximos ali que vão sair. Então, pessoal, tudo que investiram ali não é assim para sair. Para sair tem que dar um local legal, um local já com casa em cima, terreno legal, tudo direitinho, né? Já, né, para pessoa. E não um lugar que mora, como é que eu vou dizer? Terreno sozinho tem que ser, terreno sozinho, tá? Então, não é assim a Bangu, não. Tem que dar um terreno, com casa em cima, terreno grande, do mesmo comprimento do terreno da pessoa que sair dali, entendeu? Então é isso aí. Então, pessoal, e outra coisa que aqui na Matias, assim, ó, aqui, ali, pra você ter uma ideia, pra Orelhão, hoje nem tem mais, né? Mas Orelhão tinha telefone, tinha só na 17 ali, onde é o Thiago Virte. Naquela época até a escola Thiago Virte era de madeira, toda de madeira, né? Hoje já tá de material. E aí o Orelhão era ali, botaram o Orelhão ali e tinha uma brigada ali, o pessoal que andava a cavalo ali da brigada. Botaram ali porque o pessoal destruía, mexia no telefone, estragava. Antes era na esquina, eles pegaram e colocaram ali, porque o pessoal estragava o telefone, arrebentava fio, né? Aquelas pessoas que não tem o que fazer, faz isso aí, vandalismo no telefone. Aí botaram na frente da brigada ali, da polícia ali, botaram na frente, aí durou o telefone. Então, quando aquele telefone estava estragado, aí tinha que ir só na cabine telefônica para telefonar, Centro de Canoas lá. Olha que mão que era, tinha que pegar ônibus, ir lá na cabine telefônica telefonar. Quando o pai, assim, queria falar com a gente, era só assim, né? Cabine telefônica. Aí depois ele botou
comprou o PX. Comprou o PX, né? Aí botou o PX no caminhão. Aí tinha um colega dele ali também, lá embaixo, que era muito amigo dele. Tinha PX, né? Em banda lateral era o 018 Cachorro Louco. O Lang, né? Que era caminhoneiro também, amigo dele. Hoje o filho dele é caminhoneiro. O Ricardo, um abraço pro Ricardo aí. Ricardo, Suzana. O Carlito também, um abraço pro Carlito aí. Carlito, a gente lembra aquela época ali. Eu já vou voltar aquele assunto que eu tava falando ali. Só assim, pessoal, eu tô falando um assunto, daqui a pouquinho eu já fujo do assunto. Tá? E aí se eu não cuidar, eu já vou me esquecer do que eu tava falando. Então ali, deixa eu terminar de falar aqui. Então o Carlito ali, na época ali, o Carlito também começou a falar no rádio, né, e tal. Até esse tempo aí eu falei com o Carlito e a Suzana. Um abraço para eles aí. Aí o Carlito começou a falar no rádio, né, e tal, no rádio AM ali. Começou a falar. Acho que até o Lang ajudou ele a falar no rádio ali, ensinou ele a falar, né. O Lang falava bem no rádio, no PX. O Lang chamava o cara de Quera, me lembro até hoje. Lang, sabe? Então é isso aí, pessoal. Hoje o filho, acho que eu já falei, né? O filho dele é caminhoneiro, o Ricardo. É caminhoneiro, o Ricardo. E então aquela época, pessoal, era bacana. E tinha também aí, deixa eu ver, aquele que arrumava radioamador. Aqui na estância tinha o Schmidt, que era PX3 Alpha 2091. O Schmidt. O Lang era 018 Cachorro Louco. Né? Acho que em AM era Lang, o nome era Lang mesmo, mas em banda lateral era 018 Cachorro Louco. A esposa dele era Paloma Blanca, se eu não me engano, mas acho que era assim, Paloma Blanca na banda lateral. Que naquela época, pessoal, era só o rádio pra assim, porque daí o telefone, é claro, depois colocaram o orelhão toda a Matias aí e tal. Aí depois foi modernizando, ficando moderna a coisa aí depois antes era ficha, depois botaram aquele cartão para telefonar, para trabalhar aquele cartão no orelhão. Antes ali, para fazer uma ligação, tinha que comprar um quilo de ficha para fazer ligação longe aí. Tinha que comprar um monte de ficha. Aí depois botaram o cartão, porque eles estavam carregando aquelas fichas no bolso, fazendo aquele volume, aquele barulho, né, e tal. Aí veio o cartão. Aí botava o cartão ali e tal. Aí ligava ali e tal, e botava o cartão. Aí foi modernizando as coisas, foi evoluindo. Aí começou a vir os telefones. Né? Esses aqui que a gente tem aí, grava vídeo, faz gravações, isso aí veio muito pra cá, isso aí veio bah. Mas antes era mensagem pra te falar, era mensagem, mandava aquelas mensagenzinhas. E tem gente que manda mensagem, vocês acreditam? Com a evolução que teve aí, tem gente que manda mensagem. Tem gente que manda mensagem ainda, sabe? Vai falar pelo WhatsApp, manda mensagem. Vocês acreditam? Manda mensagem do tempo antigo ainda. Então é isso aí, pessoal. É isso aí. Acho que eu já falei, né? Não sei se eu falei pra vocês aqui. A época ali onde a Sapo ali, acho que eu já falei, era plantação de arroz ali. Era plantação de arroz. É porque eu tenho que me focar e falar uma coisa. Se eu tô falando uma coisa e já pular pra outra, eu já acabo esquecendo, que nem no outro vídeo ali. Eu sempre fui assim, sabe? Então, era plantação de arroz ali. Eu conheci o pessoal tudo ali que plantava ali, os alemães na época que plantava ali, né? Tinha aquelas colheitadeiras da Massey Ferguson, os tratores ali e tal. E aí depois invadiram, né, e tal. Aí foi... Mas que a gente foi morar ali, deu tempo da invasão ali. Aí foi evoluindo ali, aí invadiram na época ali. E acho que eu já falei, eu ia invadir na época, era gurizão, aí era piazão, não tava nem aí, piazão, a gente era piazão mesmo, né, na época. Aí não peguei nada. Mas o pessoal que pegou terreno ali, se deram bem aí, pegaram. Tem gente que pegou 2, 3 terrenos, só um terreno já me adiantava, né? Um só já me adiantava, na época e tal. Aí acabei não pegando terreno. Mas hoje tá grande aquilo ali, tem mercado, deve ter até outro nome agora. Antes era Vila Sapo, não é mais esse nome, mudou. É um lugar bacana. Se eu tivesse condições ali, eu compraria um terreno ali se aparecesse ali. Eu compraria um terreno ali, lá embaixo aí. É bom de morar ali embaixo. Então, pessoal, é isso aí. Então bom, para você ter uma ideia, farmácia, agora tem a varrer, farmácia tem um monte aqui. Se eu não me engano, naquela época ali, eu acho que tinha só essa farmácia aqui, se eu não me engano, na 14 aqui, que vem ser do lado do ciclista ali, né? Aquela ali, acho que já tinha, se eu não me engano.
Agora tu olha pro lado assim, tu gosta de farmácia pro teu lado. Agora farmácia, o que mais tem farmácia, borracharia, mercado, sabe? Mercado, o que mais que tem aqui? Banco, tem um monte de coisa aqui. E você sabe que a evolução foi muito grande, tem muita coisa aqui, muita coisa no bairro Matias Velho, muita coisa mesmo. E eu já digo muita coisa, a evolução, muita coisa, porque, claro, alguma coisa eu não vou falar, vai ficar para trás, é muita coisa. Então, olha, a evolução foi muito grande. A evolução foi muito grande, o bairro Matias Velho. Deu essa enchente 2024 aí, que foi 2024, né? Deu essa enchente aí, mas graças a Deus o povo se reergueu, todo mundo se reergueu de novo e muitos não voltaram ainda, muitos não voltaram mais. Aqui, para vocês terem uma ideia, aqui no sul de casa, tô com parafuso e pinos, tô com bota e dói o pé. Aqui perto de casa, aqui no sul de casa, tem um rapaz aqui, antes de acontecer esse negócio aí da enchente, que ninguém acreditou nesse negócio da enchente, nem eu acreditei também, mas ele tava fazendo a casa dele aqui, arrumando a casa dele e tal aqui. Bom, o cara parou a obra, nunca mais voltou pra cá. Uma vez eu vi ele, mas tá pra vender, ninguém assim quer morar mais na Matias, que fica com medo de voltar de novo, né? Pra vocês terem uma ideia, minha máquina de solda ficou minha amiga ficou no tempo, aí ficou ali dentro do quartinho, eu recuperei ela praticamente sozinho, né? Você deve ter visto no meu vídeo aí que eu recuperei a máquina de solda amiga. Então, pessoal, é cruel. Então, pessoal, só lembrando um pouquinho do bairro Matias Velho. Acho que eu já falei, né? Alguns colegas que se foram também, né? Que fez parte da minha infância aí, né? Lá na Luther King, lá embaixo, lá. Né? Uns colegas aí que já se foram. Que foi muito bacana estar com eles, fazendo parte da minha infância. Todos que se foram. E foi muito bacana. Também meu irmão, minha irmã também, que minha irmã faleceu agora em 2000, foi agora 2000, deixa eu ver aqui, 22 acho que foi, se não me falha a memória. Mas é isso aí, pessoal. Lembrança do bairro Matias Velho parcial, tá? Assim que tem muita coisa que eu não falei, assim, sabe? Senão o vídeo vai ficar muito extenso. Mas quem pode falar mais assim do bairro Matias Velho é meus tios, que lembram mais, né? Minhas tias, meu pai, que lembra bem como é que era o bairro Matias Velho, como é que era. E eu tô falando só a parte até a minha infância, né, e tal. Mas deixei muita coisa para trás que eu esqueci, assim, de falar muita coisa. Senão o vídeo fica muito longo, já tá dando 17 e 28 minutos o vídeo. Então tá, pessoal, era só para relembrar aí um pouco parcialmente, já digo parcialmente, porque eu não falei tudo da Matias Velho, não falei nem a metade, mas assim, ó, só para lembrar parcialmente, a Matias Velho, acho que eu já falei até para vocês, né, acho que eu falei agora, se não me engano, o shopping ali de Canoas, ali, a grade do shopping, foi eu que soldei toda a grade do shopping, o cunhado da minha esposa fabricou as grades, e eu soldei tudo as grades. Né? Eu soldei tudo as grades do shopping ali. Agora eles mudaram, tiraram a grade, mudaram, agora tá tudo mudado ali. Então tá, pessoal, é isso aí, né? Eu falei, né, falei tudo pra vocês aí, que eu não sei se eu cheguei a falar, se tiver, mas acho que eu falei que a Avenida Rio Grande do Sul é aquela estrada de chão, que a Rua Florianópolis é aquela estrada de chão, né? Então, desde aquela época ali, claro que muitas coisas do bairro Matias Velho, meus pais, meus tios que sabem ali, bem antes, né, como é que era. Diz que aqui tem uma senhora que ela tem uma banca ali perto do Bento ali, né? Bento ali, do Colégio Bento, né, na Matias. Ela veio morar na Matias, na época que a Matias aqui tudo era eucalipto, ela disse, tudo era eucalipto aqui, tudo. Então nessa época aí meu pai se lembra de tudo, meus tios lembram de tudo. Tá, pessoal? Um grande abraço, fiquem com Deus. Deixei alguma coisa para trás, mas é só para relembrar um pouco. Um abraço para todos, de 0 a 100, para não esquecer de ninguém. Um grande abraço para todos e se cuidem. Um abraço.